Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Neto, um dos instrutores aqui do curso de Informática da Rede Multiprofissões. Estamos aqui para dar mais início, mais uma aula ao módulo do PowerPoint. Então, na aula passada, a gente fez uma parte de introdução do que é o PowerPoint, que é um programa aí para a gente poder fazer criação de slides, para a gente poder fazer uma apresentação, né? Então, apresentação do que eu quiser. Posso apresentar em um relatório de fim de mês de faturamento da empresa que eu trabalho. Posso fazer uma apresentação no trabalho de escola, um trabalho de apresentação na faculdade, enfim, o trabalho que melhor vem a minha necessidade, vamos dizer assim, né? Então, para a aula de hoje, para a gente poder fazer uma parte prática, eu pesquisei aqui uma letra de uma música com várias estrofes e vai servir como base para mim estar aplicando na prática, né? Como é que a gente coloca um layout, como é que a gente coloca um design, como é que a gente insere uma imagem, enfim, para a gente poder fazer um pouco na prática aí o que é o PowerPoint, tá bom? Então vamos lá. Então para não perder muito tempo, eu vou dando Ctrl C aqui no texto da música e um Ctrl V para a gente não acabar perdendo muito tempo, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a parte de design na nossa apresentação. Então a gente vê aqui que tem um fundo branco que às vezes não passa um visual muito interessante e talvez de pouco profissionalismo, né? Depende do que a gente for apresentar, né? Às vezes é uma apresentação que descarta qualquer tipo de enfeite ou algo assim, mas geralmente a gente coloca alguma parte no fundo aqui para ficar com um visual mais interessante. Então, para isso, a gente vai aqui no menu Design, vou colocar aqui essa opção aqui para mim poder visualizar todos. Deixa eu ver o melhor efeito que ficaria bom para a nossa apresentação aqui. Deixa eu ver essa aqui, não, preta não ficou tão legal. Eu vou estar utilizando essa daqui, ó. Essa azulzinha que eu acho que ficou bem legal. Então eu vou colocar aqui o título da minha música que eu pesquisei para a gente estar usando como norte, para a gente ter algum texto, tá bom? Então coloquei aqui o título da música, como ela se chama, né? E o cantor que canta essa música. Então ela vai servir como um norte para a gente poder dar sequência, tá bom? Então feito isso, fiz o meu primeiro slide, né? Eu vou aqui na página inicial e vou inserir um novo slide para poder dar sequência. Então vou aqui dar um Ctrl C na primeira estrofe. Então daqui para frente, pessoal, vai ser só de Ctrl C, Ctrl V na minha parte do texto que eu já pesquisei aqui. Claro, se a gente não tivesse o texto, a gente clicaria aqui e ia digitando um por um, mas para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Então vamos lá. Então vou aqui, Ctrl C, Ctrl V, novo slide, vou fazendo o mesmo processo aqui, ó. Novo slide novo, vamos fazer todo o processo. Ctrl V, novo slide. Esse pode fazer qualquer música, tá, pessoal? Você que vai fazer aí na prática, você dá pesquisa qualquer música lá no Google, a que você mais gosta, e faça aí para poder exercitar essa atividade, porque a informática ela só aprende fazendo, né? E uma vez que você aprendeu é igual andar de bicicleta, você não esquece. Então essa parte prática aí é muito importante para você que está aprendendo o módulo. Vou copiar só até aqui, que a música é muito extensa, vai muita coisa aqui ainda, mas a gente finaliza aqui para a gente poder dar sequência. Então, deu aqui 11 slides na minha apresentação, então vou apertar F5 para a gente ver como ficou por enquanto, ó. Então a sequência, tá vendo? Aqui, beleza. Então beleza, então tá bem simples. Então eu vou inserir alguns efeitos para o nosso slide poder ficar mais legal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar a transição. Então, vou aqui, transição, ela causa esse efeito meio que, olha lá, para aparecer a minha apresentação. Ó. Isso aqui é bem interessante.
Uma vez que para não precisar entrar uma em uma diferente, a gente pode aplicar tudo de uma vez. Ó. Aplicar todos, interessante. E agora eu também consigo colocar os efeitos de forma individual. Então, por exemplo, eu quero inserir só aqui no título. Então, se você vir aqui, ó, você vai em animações aqui em cima para poder fazer a parte do efeito de entrada que eu falei, que é colocar uma transição num lugar específico. Tá vendo que aqui vocês podem observar, ele não dá a opção de me clicar. Por quê? Porque eu não selecionei nada. Então tem que avisar para o PowerPoint. Ó, PowerPoint, eu quero adicionar um efeito nessa região aqui. Então a gente precisa avisar o PowerPoint sobre isso. Então eu vou selecionar aqui a parte que eu quero adicionar, então vou clicar no título e dá a opção de mim escolher o efeito que eu quero. Vou colocar um efeito de entrando qualquer. E assim eu vou fazer também nos textos. Ó. Vou colocar em todos aqui. Selecionando e escolhendo o efeito. Tô colocando um efeito aleatório aqui para poder exemplificar para vocês como que fica. Então vamos apertar F5 para ver como é que ficou. Ó. Fiz a transição, apertei na seta da direita, aparece o texto. Ó. Um de cada vez, ó, que efeito fica legal, ó. Vai falar, tá, professor, mas aí eu não quero ficar passando um por um, como é que eu faço? Para a gente poder colocar para aparecer, passar automaticamente, a gente vai aqui no menu transição, após e coloca a quantidade de segundos. Após 4 segundos eu quero que ele vai para o próximo. Vamos aplicar todos, apertar F5 para ver, ó, olha só. Depois de 4 segundos ele passa sozinho sem apertar nenhuma tecla, ó. Claro, pessoal, tem que ter uma atenção, porque, por exemplo, se eu estou fazendo a apresentação e estou falando, óbvio que o slide não pode passar automático, né? Eu tenho que colocar de forma manual porque eu vou falando e depois que eu passo para o próximo slide. Então tem que ter uma atenção. Você coloca esse efeito aqui para passar sozinho, apenas se for, por exemplo, colocar alguma música para tocar junto, for uma apresentação. Não sei se alguém já fez isso em alguma época, porque antigamente era muito normal fazer uma apresentação de fotos com a musiquinha de fundo. É basicamente isso aqui, ó. Você colocaria as fotos, colocaria a música de fundo, né? E passaria automaticamente. Então, bem simples de fazer, tá bom, pessoal? Não esquecendo de fazer na parte prática em casa. Qualquer coisa, estamos à disposição aqui na instituição. Boa prática aí para vocês.